Olha, a importância do projeto Escola Sem Partido, mais do que a aprovação, a importância é a discussão. É um debate que fazia falta no meio político, justamente porque nas escolas a gente percebe que há muitos alunos, pais de alunos também, que acompanham aquilo que seus filhos fazem na escola, que se sentem hoje amordaçados. Ninguém é a favor de um partido na escola, tá? Eu particularmente não sou. Eu entendo que não combina uma escola ter um partido político, nem cabe isso, ou uma bandeira de um partido político. Agora, obviamente que os professores, assim como os jornalistas, assim como os médicos, assim como os advogados, os juízes, né, e qualquer outra profissão, carregam para a sua profissão aquilo que receberam na sua vida de formação ideológica. Olha, isso acontece na verdade em todas as matérias, não depende da matéria, depende muito mais do professor. Tem professor de matemática, tem professor de química, tem professor de história, tem professor de português, enfim, que faz às vezes comentários dentro da sala de aula que buscam debochar da opinião de um aluno, em vez de buscar na divergência encontrar um debate de fato positivo, propositivo. Eu posso indicar um livro para os alunos lerem e isso pode ser entendido para alguns como algo ideológico. Eu posso passar um quadro em artes para os alunos analisar e isso pode ser entendido como algo ideológico. Eu posso falar sobre a teoria da evolução de Darwin e isso é entendido por alguns como algo ideológico. Então esse é um debate que não termina nunca. Ao invés de nós resolvermos o problema do salário baixo dos professores, das escolas que estão caindo aos pedaços, da falta de estrutura, de infraestrutura nas escolas, nós estamos discutindo se o professor tal ou não está cometendo um crime ideológico. Então o projeto de lei, ele, quando for aprovado, ele vai permitir que o Estado, por exemplo, crie um canal de comunicação, que o Ministério Público tenha esse canal de comunicação para que esses pais de alunos, esses alunos que identificam doutrinação na sala de aula, ou mesmo bons professores que muitas vezes não querem denunciar colegas, tenham um canal em que possam, inclusive, anonimamente fazer esses relatos e aí as autoridades competentes avaliarem se realmente são casos de doutrinação e de proselitismo político partidário dentro de sala de aula, que é totalmente proibido, no sentido de não dar espaço para o contraponto, e avaliando se há de fato que haja a punição adequada para esses casos. Eu acredito que a essência do projeto é esse, né? A essência é criar um clima policialesco de punição, de perseguição, de vigilância, onde o aluno vai ficar gravando o professor, vai ficar filmando o professor, fotografando o professor vai ter que gravar a sua aula para poder eventualmente se defender, né? E vai ter, muitas vezes, vai temer o que ele vai dizer em sala de aula, vai acabar com aquilo que está na Constituição, na LDB, que é o livre exercício da cátedra. É isso que está garantido hoje na LDB e na Constituição. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto vai criar um tumulto nas relações entre alunos e professores. O que eu posso dizer da minha própria experiência, apesar de sempre ter sido um estudante bastante combativo, sempre fui eleito líder de classe, por exemplo, ou fui do Grêmio Estudantil no ensino médio, apesar disso a gente sente que todo estudante, por mais liderança que demonstre dentro da sala de aula, ele vê na autoridade do professor uma autoridade quase inquestionável. E no momento em que um professor ele agride o direito do aluno a ter essa ampla formação intelectual, quando um professor faz assédio ideológico sobre o estudante, o estudante muitas vezes ele se cala, não tem a coragem de denunciar o professor, de dizer nem na sala de aula, nem muito menos fora dela, por medo justamente de sofrer represálias. Eu fui criado num ambiente escolar em que eu peguei a transição da ditadura para a democracia e para mim foi muito saudável esse ambiente de debate político, né? A bem da verdade é que para minha formação política, os professores que mais me fizeram estudar, refletir, pensar, eram justamente aqueles professores que pensavam e diziam e pregavam o contrário do que eu pensava. Foram os professores que mais me instigaram a estudar um pouquinho, ler um pouquinho para poder contrapor o professor. É justamente desse debate de ideias que nasce o conhecimento.
Portanto, o debate, a discussão faz parte do ambiente escolar, né? Se eventualmente ocorrer em uma escola de um professor cometer abuso, nós temos o conselho escolar, nós temos a direção da escola, nós temos a coordenação pedagógica. O movimento não coloca ideologia. Acho que isso precisa ficar bem claro. Até essa divisão, vocês, nós, vocês defendem, não é uma questão ideológica que separa nós e eles. É uma questão, em primeiro lugar, constitucional. Toda lei é baseada nos preceitos constitucionais e legais que definem como é a atividade de um bom professor. Hoje as relações são outras e as escolas têm que superar isso. Nós temos que estar gastando a nossa energia política em como enfrentar os desafios da educação. E não nesse projeto, que é um projeto grotesco, que visa policiar, vigiar, punir os professores ditos com formação ideológica de esquerda. As pessoas que doutrinam em sala de aula hoje, a maior parte é vinculada a esses movimentos. Nós temos um deputado na Assembleia Legislativa do Partido Comunista do Brasil, que é professor de História e que recebeu dezenas de acusações de doutrinação de ex-alunos seus que vieram, inclusive, para a nossa caixa de e-mails depois que ele protocolou um projeto que é um deboche chamado Escola Sem Mordaça. Na verdade, mordaçadas, como eu disse no início da entrevista, estão os alunos e os pais de alunos que muitas vezes não têm a quem recorrer quando sofrem doutrinação ideológica. O primeiro projeto de contraponto à Escola Sem Partido foi o meu. Ele serviu de modelos e outros projetos em câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Congresso Nacional também.